O estado do Tocantins teve mais de 380 postes derrubados em 2024, um número muito preocupante. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o coordenador de planejamento da Energisa, Júlio César Moura. Júlio César, fala para a gente um pouquinho, quais foram as cidades que teve o maior número aí de postes derrubados no Tocantins em 2024? É isso mesmo. Em 2024 a gente teve 382 acidentes envolvendo postes abarroados. E as principais cidades foram Palmas, Araguaína e Porto Nacional. Sendo só em Palmas 106 postes, acidentes, ocorrências dessa natureza. Então podemos dizer que a capital liderou o ranking 2024 de derrubamento de postes aqui, né? Podemos, com certeza. Os condutores aqui de Palmas lideram esse ranking. E como a Energisa lidar com os danos causados pelos postes derrubados e o impacto no fornecimento de energia? Imediatamente, assim que nós somos notificados, sabemos de uma ocorrência dessa natureza, nós deslocamos nossas equipes para fazer os reparos e as manutenções. Sempre que possível, a gente minimiza o impacto das regiões atingidas fazendo alguma transferência. Nosso centro de operação consegue fazer isso através dos nossos equipamentos remotos e a gente tenta minimizar a quantidade de consumidores interrompidos. Mas é necessário que nossas equipes atuem de maneira a dar as manutenções, a fazer as correções necessárias. Júlio César, a gente sabe que há um custo médio aí da reparação dos postes danificados por acidente, né? Exatamente. Esse custo ele varia entre 5 a 35 mil reais, a depender do tipo de poste, do tipo de equipamento que está instalado naquele local. E esse custo ele pode ser repassado à pessoa que causou o acidente de forma administrativa. Ou seja, o motorista que derrubar um poste, além de ter prejuízos com a questão física, né, pode até vir quebrar algum osso, até mesmo vir a óbito, mas o valor do porte é cobrado de quem cometeu o acidente, no caso. Sim, nós passamos esse custo para o causador do acidente, ou quem danificou a nossa rede, né, a nossa infraestrutura. E quais são as principais orientações de segurança, Júlio César, para quem se deparar com um acidente envolvendo postes de energia? Além do impacto causado pelo veículo colidir com o poste, é preciso que a população entenda que se trata de uma rede elétrica e a eletricidade ela é invisível. Então a gente sempre tem que considerar que os condutores que estão próximos estão energizados. Por isso o que a gente sugere é que sempre que possível as pessoas que estiverem dentro do veículo permaneçam lá, acionem o corpo de bombeiros e a Energisa para que a gente garanta a segurança do local e que nada vai estar energizado para a posterior desocupação do veículo. E o que a concessionária faz para minimizar o impacto aí do corte de energia causado por derrubamento de postes? Esse é outro ponto importante. Quando um condutor colide contra um poste, ele prejudica não só ele mesmo, mas toda aquela área, aquela região que está sendo atendida por aquela infraestrutura. O que a Energisa pode fazer em alguns pontos, a gente tem alguma forma de alimentar, de fazer alguma transferência por um outro ponto, seja por uma outra quadra, um outro alimentador, mas em alguns casos a gente precisa de fato desenergizar aquele trecho para conseguir corrigir os defeitos. Ou seja, todo mundo perde quando derruba um poste de energia aqui em Palmas ou em Tocantins, porque além da pessoa ter um problema em questão com o carro, material, físico, questão de saúde, também tem os moradores daquela região que fica sem energia por algum tempo até voltar aí o sistema. Eu gostaria, Júlio César, que você desse algumas dicas de segurança para evitar que venha bater em postes ou derrubar a rede elétrica aqui em Tocantins. As dicas que a gente dá são relativas à prudência na direção. Então, evitar utilizar celular quando estiver dirigindo, evitar beber e dirigir. Essas são as principais dicas que nós podemos dar. E aqui em Palmas, especialmente, cuidado com as rotatórias. Aqui a gente tem muita, então cuidado quando for fazer algum tipo de conversão. Júlio César, obrigado pela entrevista. Então, lembrando você que está em casa, atenção, hein? Muita atenção para você não sofrer um acidente aí, ou até mesmo bater em um poste e acabar tendo prejuízo, tanto material como físico e também econômico, já igual o Júlio César falou para a gente, que você vai ter que pagar aí pelo esse poste que você derrubou. Então fica atento aí, motorista, inclusive aqui em Palmas, que esse tanto de rotatório, igual o Júlio César falou, a atenção tem que ser redobrada. Eu volto com você aí no estúdio.